Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o segundo estudo do workshop feito para o Lar da Vovó, para os tarefeiros que participam do Lar da Vovó. E esse estudo, ele acolhe todos aqueles que têm interesse, todos aqueles que querem participar, pois a proposta do estudo serve tanto para a gente na tarefa do Lar da Vovó, serve para a gente na nossa vida e serve para outras tarefas. Lembrando que as tarefas são do Cristo, então somos uma grande tarefa. Então, é importante que nós cuidemos de nós, que a gente esteja forte, que a gente esteja consciente, para conseguir também levar mais amor para o outro, né? Então, nesse momento, eu vou fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo e depois eu vou passar a palavra para o Vicente. Vamos todos relaxar, lembrando aqui da importância da nossa energia ao trazermos para esse estudo um momento de amor, de boa intenção, de busca da cura. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja sempre conosco. Sentimos nesse momento um grande abraço desse nosso irmão querido, que sempre nos acolhe, nos acompanha. Agradecemos a Casa Maria Francisca Rocha, nosso porto seguro, que tem nos acolhido e que descobrimos durante essa pandemia, percebemos em nossa vida que a Casa Maria Francisca Rocha somos nós, é a nossa união, é a nossa vontade de estarmos juntos. Isso faz a casa cada vez maior. E todos aqueles que chegam aqui e participam nesse momento, assistam à palestra, um estudo gravado, que sejam acolhidos, que sejam bem recebidos e que sintam todo o amor dessa grande família. Que assim seja. Nesse momento, então, o Vicente vai falar sobre energia e atitude. E passo a palavra para o Vicente, seja muito bem-vindo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós esperamos que nessa noite, unindo aí as nossas ideias e os nossos pensamentos, nós venhamos a conseguir equilibrar nossas forças para que cada um de nós possa cumprir fielmente o nosso projeto encarnatório. Para falar de energias, nós temos que lembrar primeiro do fluido. Então, o que é um fluido? O fluido é um elemento cósmico que dá origem a formações de todas as coisas pelas suas consequentes modificações, encontrando-se nos estados de eterização e de condensação ou materialização. O fluido etéreo, ele é domínio no campo espiritual. E o fluido condensado pertence ao mundo físico, ao plano dos encarnados. Então, se o fluido cósmico ele dá origem à formação de tudo, inclusive do próprio corpo espiritual, nós chegamos à conclusão de que ele é o elemento primordial da vida. E nós temos que entender também de onde que surgiu essa palavra energia. A gente fala muito de energia no movimento espírita, né?
minha energia está baixa, minha energia está alta, eu hoje estou com baixa energética, eu estou com minha energia elevada. Então, essa palavra energia, qual que é o significado dessa palavra energia? Na realidade, ela é uma palavra que surgiu na Grécia, né? E que ela significa trabalho, significa força, é deslocamento de ação. Então, olha bem, se a energia representa trabalho, nós podemos observar que toda a criação de Deus é trabalho. Toda a criação de Deus está em constante movimento. E é tão interessante isso que não existe na criação divina, não existe nessa criação nada que está estático. Às vezes nós olhamos para uma montanha e nós achamos que essa montanha está estática, não tem movimento. Mas é um engano nosso. Tudo na criação está em movimento, está em trabalho ativo. E o trabalho exige o quê? Força. Então, nós temos alguns conceitos também científicos sobre essa questão do dia. E o conceito científico de energia só pode ser entendido mediante a análise de dois entes ou sistemas físicos em interação. Quando dois sistemas físicos interagem entre si, mudança nos dois sistemas ocorre. Apesar de não se restringir a isso, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho, a capacidade de colocar as coisas em movimento. Eu acabei de falar com a Ângela aí que eu não sou palestrante, eu sou falador. E toda a vida, nos estudos que nós fizemos, nós gostamos da participação ativa das pessoas. Então, é claro e evidente que, à medida em que nós formos falando, nós podemos também permitir que alguém possa surgir aí, não todo mundo, mas pelo menos um ou outro, com alguma pergunta para a gente poder dar sequência no assunto, ok? Sem nenhum problema. Eu não vou deixar as perguntas para o final, não. Elas podem surgir ao meio de nosso diálogo, porque fica mais fácil. Então, olha bem, se a energia ela pode ser vista como uma propriedade que expressa as alterações ocorridas nos sistemas devido aos processos de transferência e transformação realizada através das interações. Então, vamos trazer isso para o nosso campo. Você pega, por exemplo, no dia a dia. Nós estamos num campo de trabalho, nós estamos dentro do lar, nós estamos nas ruas, estamos no grupo de orações. Imagina o quanto de energia nós estamos produzindo a todo instante. A todo momento nós vivemos num mar de energias. Agora, o mais interessante disso é saber que tipo de energia nós estamos somando com as que nós estamos criando. Essa é a questão. Tem num dos livros do João Nunes Maia, Pelo Espírito de Miramês, ele diz assim, se queres saber com que tipo de espíritos está lidando, observe os teus pensamentos. Observe as tuas criações mentais e saberás que tipos de espíritos te acompanham. Então, olha que interessante. Às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da mediunidade, a gente acha que mediunidade são energias criadas apenas para se usar dentro de uma reunião mediúnica. Se a mediunidade ela fosse restrita apenas a um campo de 1h30 de reunião, ela não tinha a mínima razão de existir. Porque, senão, como é que os espíritos iriam agir, por exemplo, nos laboratórios, nas pesquisas, nas universidades, principalmente aquelas que se propõem
a gerar condições para auxiliar a humanidade. Como que os espíritos, por exemplo, iriam agir em certas circunstâncias dentro das indústrias? Então, quando nós falamos de energia, nós estamos falando de nós mesmos. O que é esse corpo que nós usamos? Energia condensada. Quantos bilhões de vidas existem nos corpos que nós usamos, nesse veículo que nos transporta? Quantos bilhões de vidas existem aí, materializadas e etéricas, em processo de evolução? Além disso, nós não podemos esquecer, por exemplo, que nós temos a energia solar. Ela é responsável praticamente por todos os processos naturais observáveis no planeta Terra. Sem a energia solar, nós estaríamos hoje fadados à morte. Toda a natureza da Terra, as árvores, as plantas, os animais, a própria água, tudo morreria se não tivesse a energia solar. Então, pela energia solar hoje, e com a pesquisa científica, nós conseguimos transformar essa energia, por exemplo, em energia térmica, em energia cinética, em energia elétrica, hidroelétrica, em energia fóssil, na fotossíntese. Então, assim, é um campo tão imenso, né? Ele é tão vasto, que às vezes nós não paramos para perceber o que nós estamos fazendo com os nossos corpos. Bom, tá tudo bem? Seguimos adiante? Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, então falamos de energia solar, não é isso? Agora, nós não poderíamos também aqui deixar de falar sobre a energia sexual. Quando se fala de energia sexual, quase sempre as pessoas pensam na genitália, quando, na realidade, isso é uma questão fisiológica, é uma questão de necessidade para a manutenção da espécie. A energia sexual ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla do que se imagina. Às vezes a gente não pensa, mas não é segredo para ninguém, por exemplo, que no mundo dos espíritos, os espíritos namoram, os espíritos fazem planos, os espíritos casam, os espíritos têm contatos de toda sorte. Fazem planos para o plano físico, e por muitas vezes, pela energia sexual, no plano espiritual, os espíritos, inclusive, podem promover a reencarnação, respeitando a energia ambiente. Ok? Sem a energia sexual, nós teríamos muita dificuldade para podermos manter a estrutura e o equilíbrio dos nossos corpos. Sem a energia sexual, nós teríamos muita dificuldade para criar, para dar capacidade à nossa inteligência de cocriar. Sem a energia sexual, nós teríamos muita dificuldade para a arte, para a pintura. Sem energia sexual, nós estaríamos completamente sem esperança para o amanhã. Então, olha bem, se ela é uma energia tão poderosa, né? Se é uma energia tão poderosa, por que dessa dificuldade que nós temos ainda para conviver com essa energia? Eu vou colocar aqui para nós só uma posição, porque tudo que eu estou falando aqui eu estou baseado em informações que nós extraímos de alguns livros.
Ele diz o seguinte: a energia sexual, como recurso de lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades de criativas de que se reveste. Eu estou para dizer para vocês que sem a energia sexual, nós não teríamos a produção de alimentos na Terra. E aí, tudo bem? Podemos prosseguir? Quando evoluídos, passamos a entender que a energia sexual envolve o impositivo de responsabilidade, discernimento em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura, da reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Não devemos subestimar a importância da energia sexual, que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Desrespeitá-las é gerar consequências infelizes e destrutivas, com reparações árduas para o espírito. Bom, com toda essa fala, e essa fala ela é do nosso querido amigo Venefredo de Toledo, tá certo? Ele nos coloca a grande responsabilidade que nós temos para fazermos uso da energia sexual. Enquanto os homens, por exemplo... Oi? Patrícia, posso dar um pitaco? Energia sexual a qual você está se referindo, acho que para ficar mais definido, na psicologia se chama libido. Né? E essa libido é que nos liga ao mundo, que nos liga aos objetos, né? Nos liga ao trabalho, nos liga a qualquer coisa, tanto no plano construtivo, né? Quanto no plano mais agressivo, né? Até a agressividade, às vezes a gente precisa da agressividade no sentido amplo da palavra, né? Não no mau sentido, mas a agressividade é que nos dá garra para poder ganhar o pão de cada dia, né? Então, a energia sexual a que você está se referindo, eu acho que no sentido mais amplo se chama libido. Você concorda ou tem alguma objeção? Não, a gente concorda, sim. Só que a nossa visão como espírita sobre a energia sexual, ela vai mais além do que a própria visão científica. A ciência ainda tem muito pouca informação, ou trouxe muito pouca informação quanto a essas questões. Tanto é que nós colocamos lá no início lá sobre o fluido, né? E nós temos o fluido o fluido espiritual, que é o etéreo, e nós temos o fluido material, que é onde nós, os homens, lidamos com ele. Mas o que a gente está falando é o seguinte: a energia sexual, eu citei aí anteriormente, que os próprios espíritos usam da energia sexual. Sem a energia sexual, nós não teríamos, inclusive, condições de exercermos a mediunidade. Porque criou-se uma ideia humana de que quando há um atrito corporal é que nós vamos produzir a energia sexual. Não. Às vezes você pode ter um atrito corporal e não produzir energia sexual. Mas você pode pegar um quadro e iniciar um processo de pintura e você produzir energia sexual. Você pode começar a ler um livro
e um livro de grande importância para o nosso crescimento em todas as áreas, e nesse exato momento você vai produzir energia sexual. Tanto é que nós falamos que a energia sexual é a energia de vida. Só que os homens ainda têm uma dificuldade muito grande para entender esse processo. Mas se nós trouxermos para o campo físico, para o atrito corporal, nós vamos observar também que ela também está presente nesse campo. Sem a energia sexual, por exemplo, nós, aqui na Terra, não conseguiríamos, por exemplo, conceber. Uma mulher não conseguiria engravidar se não houvesse a energia sexual. E alguém pode me dizer assim, ué, Vicente, mas então, espera aí. Então, quer dizer que se alguém entra dentro de uma casa, estrupa uma mulher, ela engravida, houve a energia sexual? Houve. É complexo? É. Mas a questão toda é a questão dos conceitos. Então, ela é muito mais profunda. Uma observação de ordem fisiológica. Quando, por exemplo, um casal ele tem um atrito corporal, e esse atrito corporal ele tem uma grandeza de amor nessa relação, ou pelo menos de participação, e o processo ali é um processo natural, sem que haja uma força, sem que haja simplesmente um desejo de prazer, essa relação de amor produz energia sexual. Tanto é que, após essa realização, os casais se sentem mais tranquilos pela produção da energia. É muito interessante tudo isso. Então, por exemplo, mas se esses mesmos corpos têm um atrito e essa relação não é uma relação de amor, o que vai acontecer? Os casais vão sentir sentimento de culpa. Olha que interessante. Tudo em razão da energia sexual. Sem a energia sexual, nós não teríamos produção de alimentos. Sem a energia sexual, não haveria interação entre os animais, não haveria interação entre os animais, por exemplo, e toda a natureza. Sem a energia sexual, não haveria progresso em relação a todas as células que compõem os nossos corpos, os nossos órgãos. Então, a energia sexual de que falamos, ela liga os espíritos desencarnados aos espíritos encarnados. Agora, a questão toda é o seguinte, é como direcionar essa energia. Antes, quando nós íamos falar sobre as questões de energia sexual nas casas de oração, a gente ainda estava cheio de maldade. A gente ainda estava com pouca informação, porque nós estávamos falando apenas de atrito corporal. Hoje, não. Hoje, nós já temos a capacidade de falar que a energia sexual é que envolve os santos, é que dá vida aos santos. A energia sexual é que nos faz melhorar, é que nos faz fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança para vencer, por exemplo, o Covid. É pela energia sexual que nós vamos despertar o amor que existe em nós. Isso é algo assim, é muito maravilhoso, e que talvez a grande maioria dos homens ainda não pararam para refletir sobre o assunto. Bom, vamos prosseguir? Então, olha bem, nós falamos sobre isso aí. Então, oi. A Leandra perguntou aqui no chat se podemos concluir que a energia sexual está presente em todos os reinos ou apenas entre os seres vivos a partir do reino vegetal? A energia sexual está presente em toda a criação de Deus. Sem a energia sexual, não conseguiria criar. É muito interessante quando a gente começa a aprofundar. Tanto é que o Emmanuel, ele chama
ele vai mais além, ele diz assim, o sexo, ele não está falando de órgãos, ele está falando o sexo é um templo divino onde nós deveríamos ter o cuidado para poder adentrar este templo. Ele está falando do sexo. Ele nem está falando da energia. Ele chama de templo divino. Então, não estão falando de questões genéticas. Então, por exemplo, você pega uma semente. Quando você lança uma semente na terra, existe uma ação sexual entre a semente e a terra. Sem essa energia, essa semente não conseguiria germinar. É muito maravilhoso isso quando nós começamos a ampliar mais a nossa visão e começamos a deixar de lado os nossos conceitos que as religiões, às vezes, criaram para nós e que elas estão impregnadas em nós e que não nos faz ampliar tudo isso. Tem mais alguma pergunta sobre esse assunto que eu já vou pular para o outro? Eu queria falar, Vicente. Eu acho que aí a gente coloca que essa energia é uma energia criadora, porque tudo é criação. Então, por exemplo, o vegetal, quando ele interage com a terra, ele está criando, né, essa permuta de energia. Então, é uma energia que cria. E tudo aquilo que te dá prazer, a leitura de um bom livro, uma atividade física, pintar, tocar um instrumento musical, tudo isso tem um poder de criar, de criação. Então, eu acho que essa energia tá voltada com a questão da criação, né? De criar-se alguma coisa. Então, olha bem. E esse processo... Porque nós lemos lá no início o conceito de energia pelos gregos. É trabalho e ação, né? Que vem da palavra ergos, ato de ação. Então, o que acontece? Aí nós viemos falando sobre as formas de energia, falamos sobre os fluidos, falamos sobre o sol, porque, na realidade, toda a criação ela interage entre si. Só que nós, em razão de uma série de conceitos que foram criados para nós, e principalmente os conceitos religiosos, então criou-se uma série de fantasmas sobre a questão da energia sexual e do sexo propriamente dito. Então, quando a gente fala, por exemplo, que sem a energia sexual você não tem a capacidade de dar, isso é fato. Por quê? Você está produzindo, ele é um agente para que você faça outras coisas. Os nossos órgãos não funcionam sem energia animal. De onde vem essa energia animal? Ela pode vir dos alimentos, ela vem do cosmos, ela vem do sol, ela vem da água, ela vem da natureza. Então, as energias de que nós necessitamos são imensas, mas nós estamos falando de uma energia propriamente dita, que é a energia de vida. Quando você está pintando um quadro, você está dando vida aos seus pensamentos. E aquilo passa a ter vida, sim, porque ali tem o produto do seu desejo, a sua participação naquela criação. Então, aquilo ali passa a ter vida. A ideia que nós temos de que os objetos são estáticos, inanimados, nós precisamos de mudar essa ideia. Porque tudo tem vida. Hoje mesmo nós falamos sobre isso. É muito interessante quando a gente fala sobre psicometria. A psicometria é o ato de, né, a visão espírita, é o ato de ler, de ver ações através de um objeto. Então, assim, a gente está tentando trazer aqui para o grupo algo mais extenso sobre essa questão. É claro e evidente que, na minha fala, eu vou gerar polêmica. E eu não me importo com isso, porque da polêmica
é que nós vamos começar a refletir, a repensar, porque se nós estamos na Terra, se nós admitimos como espíritas que o planeta Terra é uma grande escola onde cada um de nós é aluno em aprendizado, nós temos que ampliar nossos conceitos. Mas quando alguma coisa nova chega para nós, o que vai acontecer? Nós podemos criar resistência, que é um processo natural da vida. E aí? Vicente, duas questões colocadas aqui no chat. Uma pela Fabiana. Então, sem essa energia sexo, nós não iríamos encarnar. Vou ler a seguinte, que é a da Thaís. Na medicina chinesa, a energia sexual é armazenada nos rins, assim como a energia vital. O uso desregrado dessa energia causa um esgotamento da energia vital do indivíduo e do órgão. E o uso saudável dela ajuda a circular a energia de todo o nosso corpo pelos canais energéticos. De forma bem simplista, é assim. Há algo no espiritismo que relacione os rins a essa energia também? Bom, o que nós temos de visão é o seguinte. Eu havia dito aqui anteriormente que os nossos órgãos, eles dependem de energia para que eles estejam no processo de equilíbrio, tá certo? Nós sabemos que as energias que vêm externas, nós temos, por exemplo, o plexo solar, onde nós vamos armazenar aí, vamos atrair um quanto de energia externa, não é isso? E vamos armazenar essa energia no nosso baço, que ele funciona como uma bateria. Agora, que essas energias são armazenadas nos rins, bom, eu não vou falar nem que sim, nem que não, porque até então eu não vi nada disso escrito, tá certo? Pode ser uma informação nova e que, com certeza, é mais uma informação para a gente poder pesquisar, né? E ampliar os nossos horizontes, tá certo? Agora, quanto ao que a Fabiana falou, sem essa energia, realmente, nós teríamos dificuldade para podermos, aqui na Terra, cocriarmos. Sem energia sexual, seria quase impossível a cocriação. Eu acho interessante da fala da Thaís, a questão da energia nos rins é bem da cultura da medicina chinesa, né? É algo muito tratado na acupuntura, mas eu acho interessante falar do mau uso da energia, né, sexual, porque às vezes a gente chega em uma determinada situação com tanta vontade, com tanta potência de agir, que chega igual um raio, um trovão, né? Então eu acho que essa fala, como que essa energia mal direcionada, mal utilizada, né, atua. Aqui no capítulo anterior que eu li aqui, ele diz assim, e isso é de André Luiz, não devemos subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina, para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Desrespeitá-las é gerar consequências infelizes e destrutivas, com reparações árduas para o espírito. Eu não sei se todo mundo já leu os livros do nosso querido Ranieri. Ele tem alguns livros que falam sobre o assunto. Inclusive, ele fala do Vale do Sexo, que são os espíritos que faliram pelo desrespeito a essas energias. E são espíritos que tomam formas tão monstruosas por fazer mau uso das energias. Então, vamos passar isso para o nosso campo do dia a dia.
o nosso corpo precisa de energia para ele se manter equilibrado e vivo. E como que o nosso corpo vai sintetizar tudo isso? Então, nós recebemos os alimentos, tá certo? Onde tem todo um processamento aí para transformar tudo isso em energia, correto? Mas nós também recebemos a energia do sol, né, como a gente já havia dito e tudo mais. Beleza. O que vai acontecer? Se eu desrespeitar a alimentação de que está à minha disposição, eu também vou trazer uma série de distúrbios para o meu corpo e que isso vai ter reflexo nas minhas vidas futuras. Se eu desrespeitar os companheiros com quem eu convivo, com certeza isso vai ter reflexo nas minhas experiências futuras. Porque isso está na lei. Então, a partir do momento em que eu não sei me comportar, eu não sei respeitar aquilo que me foi ofertado para o meu processo evolutivo, eu vou responder por isso. E a energia sexual, ela não é diferente. Entendeu? Podemos prosseguir? Tem mais uma questão no chat. Da Rosana. O assexuado, que não tem nenhum desejo sexual, gera energia sexual? Eu acho que com essa pergunta você pode esclarecer muito do conceito, né? Na realidade, quando você fala de assexuado, eu não quero nem entrar num assunto aqui que ele ainda vai polemizar muito mais do que o próprio assunto. Porque se nós voltarmos lá nos nossos primórdios, a gente tem informação de que os nossos primeiros corpos surgiram de vidas assexuadas. Mas mesmo com esses corpos de vidas assexuadas, havia energia sexual. Não tem nada a ver, a energia sexual não tem nada a ver com o corpo assexuado. Inclusive, eu não queria até entrar nesse assunto, não, porque eu sabia que quando eu falasse de energia sexual, eu iria criar polêmica. Até porque toda vez que se toca nesse assunto, é um assunto que nós ainda temos muita dificuldade de conviver com ele, porque ainda carregamos em nós a ideia do pecado. Por quê? Não, Vicente, não falei Usamos sobre dessa isso, não. energia com a ideia errônea. Eu estou falando Então, se eu uso da assexuado, aquele que energia não tem sexual desejo simplesmente sexual. só com a ideia do prazer, eu estou cometendo um erro. Aí eu estou indo só para o campo fisiológico. Ô Vicente, Fala, se me Rosana. permite, o que eu estou entendendo aqui, a Rosana está querendo colocar a questão da pessoa que não tem prazer sexual. E o que eu estou entendendo é que a energia sexual que o Vicente está trazendo, ela é muito maior do que o sexo. Então, a pessoa pode ter uma vida celibatária, né? Não ter desejo sexual e constituir, por exemplo, uma instituição de caridade. E ela está usando a energia sexual dela, canalizando a energia sexual para esse lado. É isso, Vicente? Sim. Eu não quero entrar sobre essas questões de prazer que o atrito corporal pode gerar, ou o prazer ou a falta de prazer. Eu estou falando de uma energia divina e à disposição de toda a criatura, tá certo? De toda a criação de Deus, porque se você parar para pensar, nós homens, nós só pensamos em nós a nível de prazeres. Olha para você ver, por que exige um respeito tão grande dos animais sobre a questão do sexo? Aí eu já vou entrar no campo animal. Por exemplo, um animal, o macho, ele só tem atrito corporal com a fêmea se ela estiver no processo devidamente preparado para aquele atrito. Então, essa atitude
é simplesmente para a manutenção da espécie. Mas Deus, sabendo que o homem ou que a criação depende ainda de receber em troca alguma coisa, o que ele gerou no atrito corporal? O prazer. Mas eu não quero entrar nesse assunto, entendeu? Porque eu sei que isso aí nós temos um campo imenso para falar, tá certo? E o meu tema está ligado mais à questão da energia. Porque, assim, a gente poderia um outro dia falar sobre essas questões? Sim, perfeitamente. Eu até falei que eu não queria fazer nenhuma live, eu não queria entrar para fazer nenhum estudo, porque lá na Casa Espírita eu gero polêmicas, e a gente tem que gerar a polêmica, porque, caso contrário, o Espiritismo vai perder o objetivo dele, que é de trazer informações científicas para que a ciência oficial prove o contrário ou não. Então, se hoje existe uma ideia espiritista, que tudo que você falar, você tem que provar nos livros. Então, coitado de Kardec, coitado de Chico. Quando Chico trouxe o livro Evolução em Dois Mundos, e que ele já falava sobre a inseminação artificial, a própria Federação Espírita Brasileira não permitiu que o livro dele fosse editado, porque ele estava trazendo um assunto completamente fora da visão científica e de muita crítica. Gente, hoje, quantas mulheres se engravidam aí pela inseminação artificial? E vou dizer mais uma coisa. Se nessa inseminação artificial não tiver a energia sexual, não vai haver concepção. É muito legal isso. Mas temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Caso contrário, nós vamos ficar só com a ideia antiga e não nos vamos gerar a oportunidade de renovar os nossos conceitos. Sim, Bom, Vicente, só acho que você dá muito quórum é justamente pelas polêmicas. Acho que a gente acostumou com você sim e a gente gosta. A Leandra colocou aqui que Chico Xavier, pelo que conhecemos da sua vida, era assexual e gerou muita energia sexual, já que sua criatividade foi muito utilizada pela espiritualidade superior. Energia sexual é energia de criação. A Kênia completou, assim como Divaldo Franco. sim. E a Aline perguntou o que seria um exemplo de energia sexual mal empregada. Tá. Sem energia sexual, Chico não teria deixado para nós mais de 500 livros psicografados. Sem energia sexual, Divaldo Pereira Franco não teria trazido para nós, materializado para nós, tantos livros. Sem energia sexual, Kardec não conseguiria codificar a doutrina espírita. Sem a energia sexual, nós não conseguiríamos realizar os trabalhos de amor que muitas vezes os grupos de orações fazem no planeta Terra. Sem energia sexual, os nossos companheiros que estão hoje nos laboratórios trabalhando, eles não conseguiriam produzir a vacina que está aí à nossa disposição com menos de 1 ano de pandemia. É essa energia sexual que faz com que nós busquemos, que nós trabalhemos, que nós realizemos, que nós criamos. Ela é a base para nós, porque ela é divina. Então, assim, modificar essa ideia de ver a energia sexual como atrito corporal para a realização de prazer, realmente ainda é muito difícil. Agora, Chico não era um homem. Chico tinha, como Divaldo, todos os órgãos naturais, normal. Chico era um homem normal. Mas se Chico tivesse casado, por exemplo, ele teria que direcionar parte da energia sexual para outros campos, pelo qual a missão dele não veio aqui para a Terra.
Quando a Aline pergunta aí, me cita aí um caso de energia sexual mal utilizada. Quando alguém está criando uma arma para matar, ele está usando energia sexual. Do mesmo jeito que quando uma empresa, quando um engenheiro está criando uma máquina para produzir no campo mais alimentos, ele também está usando energia sexual. Gente, isso é muito mais profundo do que se imagina. Eu não tenho dúvida que, depois dessa nossa conversa, eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui extremamente pensativo, mais refletivo, porque, conforme diz os espíritos superiores, quando nós atravessamos uma ponte e chegamos do outro lado, nós não somos mais os mesmos espíritos. E, nesse exato momento, nós estamos atravessando uma ponte. É a ponte da busca do conhecimento. E, para isso, nós estamos usando energia sexual. Por exemplo, quando a gente fala de prazer, a minha esposa, por exemplo, a Estela, ela é pintora. Ela tem prazer quando ela está pintando. E ela está usando energia sexual. Quando alguém está usando a yoga e que está ensinando outras pessoas a usar essa energia para o seu bem-estar, ou praticando yoga, o que acontece? Estão usando energia sexual. Porque isso também vai dar prazer. E quando nós comemos também, nós estamos usando energia sexual. Certo? Podemos pular para frente ou vamos agarrar aí? Sim, a Kênia falou que a energia sexual é uma grande usina, né? É isso mesmo, pelo que a gente está entendendo. É por isso que é uma usina. É uma usina. E nós produzimos essa energia de todas as maneiras. Agora, olha para você ver. A energia sexual que eu uso no momento em que eu estou dando vida para um quadro, essa energia eu vou compartilhar ela com a humanidade. A energia sexual que eu uso para gerar a cura de corpos, eu estou dividindo essa energia que eu criei com a humanidade. Isso está longe de atrito corporal para gerar somente um prazer ali. E mesmo quando se fala de sexo, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que apenas um atrito corporal. Ok? Eu posso falar de aura? Porque eu ainda tenho que falar de pensamento. Então, tá bom. Vamos partir para a aula. Fechamos a energia sexual aí. Você tem que ligar isso tudo à tarefa. Tá bom. Então, a Lívia está falando que tudo é energia sexual que emana de Deus, que é canalizada pelo homem, quando produz o que quer que seja. Vicente, eu vou sugerir, se você concordar, a gente deixar as perguntas agora para o final para você avançar. Tá bom. O que você acha? Ok, então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar da aura, porque isso faz parte do nosso estudo de hoje. Então, produto das vibrações do homem, tornando-se sua ficha de identificação perante os mentores espirituais. Então, o que é a aura? Toda a energia que nós geramos pelo nosso pensamento, nós criamos um campo energético ao nosso redor, que ele é chamado de aura. Então, quando um espírito vai nos atender, quando um espírito vai nos auxiliar, ele sabe como nós estamos, os nossos corpos estão, pela identificação que a nossa aura gera. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundo de estrelas, planetas amplamente distanciados da Terra, sem esquecer os raios solares, que nós já falamos dele. Recebem também os homens a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais,
pelos animais, pelos irracionais e pelos próprios homens. Cada pensamento gerado tem cor característica, nossa identidade perante os nossos espíritos superiores. Então, olha que interessante. Quando o espírito observa em nós uma cor azulada, indica que nós estamos sublimados. Mas quando ele vê uma cor vermelha em nossa aura, ele vê que nós estamos vivendo um processo de paixão. Mas se eles verem a cor carmim, eles vão ver que existe ali uma grande presença do amor no nosso dia a dia. Mas quando eles veem o verde escuro, eles vão ver que há ali a energia da inveja, a produção do ciúme. Quando eles veem o verde claro, eles vão ver que existe muita calma e muita brandura em nossas atitudes e pensamentos. E quando eles observam que a nossa aura está acinzentada, eles vão observar que nós estamos depressivos. E se a nossa aura está escura, eles vão observar que nós estamos cheios de ódio e com desejo de vingança. Olha que interessante. Então, olha bem, nós temos a nossa identidade aberta para os nossos companheiros do plano espiritual. Então, assim como os espíritos superiores, através de nossa aura, eles podem nos auxiliar, assim também como os espíritos menos felizes podem também, através da coloração de nossa aura, nos atrair para o convívio com eles. Usar das nossas energias para a manutenção dos propósitos menos felizes deles. Assim como no momento em que nós aplicarmos um passe, a espiritualidade vai observar, antes de adentrarmos a cabine, como está a coloração de nossa aura, para eles poderem intervir nesse exato momento, para que nós não venhamos, através do passe, a gerar prejuízo para alguém. Além disso, ainda existe um detalhe. Se você vai para a cabine de passes e você não está com os seus corpos devidamente preparados para gerar esse quanto energético a favor de tantos que buscam aquela casa, que buscam a esperança, o fortalecimento da esperança, ou muitas vezes o lenitivo para as suas dores, e se você não está apto, o que a espiritualidade faz? Ela te neutraliza neste exato momento e vai ligar aquele companheiro que está buscando o passe a outros médios que fazem parte de uma corrente de amor naquele exato momento. Ok? Cada célula é um princípio individual em aprendizado, ou seja, trabalho, com função definida, recebendo do espírito ou alma vibrações astralinas e, no conjunto, trabalha a favor do seu governante, que é o espírito, produzindo energias de vida para que as vidas seguem seu curso. Cada pensamento gerado é determinante para que milhões de princípios celulares sob o nosso comando trabalhem. Conforme diz os nossos companheiros do plano espiritual, os bilhões de células que compõem a nossa organização física e espiritual são princípios espirituais e que estão num processo de evolução, recebendo de nós vibrações astrais, energias, para que esses princípios espirituais evoluam, cresçam, e para que um dia eles venham a habitar outros corpos, e com certeza vão habitar corpos ainda animais no processo dela, mas como indivíduos determinantes e governando aquele corpo. Não importa se é um cachorro, se é um gato, se é um elefante, ou uma barata, ou um rato, até chegar à condição de homem. E tudo essas células que estão sob a nossa responsabilidade estão aí produzindo energias, mas energias sobre o comando de nossa mente. Por esta razão,
é que os nossos corpos se tornam doentes. E quando a espiritualidade diz que não existe doença, e aí nós, os seres humanos, dizemos assim, mas a espiritualidade está errada, porque os hospitais estão abarrotados de doentes. Sim, de doentes. Mas não é pela doença, porque a doença não é criação de Deus. O que determina que um ser é doente? Quando ele desrespeita as leis que regem toda a criação. As leis que regem os nossos corpos. A lei que rege as relações entre nós e os homens, entre nós e a natureza, entre nós e os animais, entre nós e as águas. Então, quando nós desrespeitamos essas leis, nós nos tornamos doentes, porque para que nós mantemos os nossos corpos, no plural, equilibrados, nós dependemos de tudo que é produzido no externo. Sem a energia que emana do sol, sem a energia que emana das águas, sem a energia que emana dos animais, sem a energia que emana das matas, sem a energia que emana do mineral, nós não estaríamos, os nossos corpos não conseguiriam manter-se vivos. Então, é por isso que nós estamos ensinando para as nossas células, através de energias que o mundo espiritual chama de vibrações astrais, tá certo? Nós estamos educando e levando informações para essas células, para elas, no futuro, individualizarem. Então, por que o corpo fica doente? Porque se nós geramos energia suja, se nós estamos gerando energia lixo, as nossas células vão receber este comando para agir. E, por sua vez, vão surgir os distúrbios nos nossos corpos, que a ciência chama de doença. Ok? Seguindo adiante. Bom, aí ele diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É imprescindível... Obrigado, meu bem. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não nos arrase. O que pensamos e damos vida torna-se bagagem diária no transcurso da vida. Somos vítimas ou beneficiário de nossas próprias criações mentais. Somos vítimas ou beneficiário de nossas próprias criações mentais. Então, quando eu disse lá, os anjos, os santos, os espíritos infelizes, os espíritos felizes, os nossos mentores, os espíritos em tratamento, todos nós precisamos de energia sexual, de energia cósmica, para nos mantermos vivos. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do pensamento, beleza? Então, olha bem, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tudo que eu falei aqui, eu tirei dos livros, ok? Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Isso é uma frase do Aulus, ele conversando com André Luiz, então ele diz: André Luiz, nossa alma vive onde situa o nosso coração. É por isso que muitos de nós, ao desencarnarmos, nós ainda nos mantemos humanos e ainda nós permanecemos aonde os nossos tesouros estão. Ficamos presos ainda nos conceitos na Terra. A ideia de ser, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprima movimento e direção. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Preso ao egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Isso é a fala do Aulus. Então, se eu estou pensando, a partir do momento em que eu gerei um pensamento e eu lancei esse pensamento no cosmos, esse pensamento passa a ter vida.
assim como a pintura que eu disse anteriormente. E, a partir desse instante, eu sou responsável por aquele filho que eu criei. Por que os espíritos superiores, quando eles têm o cuidado de pensar perto de nós? Os espíritos superiores não pensam tudo perto de nós. Não. Por quê? Muitas informações que, às vezes, nós não estamos aptos a captar, eles não vão permitir que essas informações cheguem a nós. E isso é tão interessante que, para a grande maioria que está presente e que conhece o trabalho do Grupo Maria Francisca Rocha, nós temos um companheiro do plano espiritual, que é o Ezequiel. Por muitas vezes, quando ele vai decidir alguma coisa em relação ao Grupo Amor, por exemplo, ao trabalho que é feito às quartas-feiras, coisas que vão ser decididas a futuro, ele não pensa sobre as informações para mim, não. Ele vai gerando essas informações ao longo da necessidade. Olha que interessante. Olha a educação de um espírito. Porque se ele pensar, eu posso gerar algum problema em relação a captar aquele pensamento, e eu posso, inclusive, colocar as minhas ideias em cima daquilo. Então, ele deixa para o momento exato. Por exemplo, nós temos lá o Natal. Eles não pensam nada, eles não me trazem informação nenhuma em relação à reunião do final de ano. Tudo é feito lá na hora. Eu vou ficar sabendo do que vai acontecer, com quem vai se ligar, na hora, para que eu não crie nenhuma interferência nos trabalhos. Então, os espíritos são muito disciplinados nisso. Estão seguindo. O resultado de nossas criações mais íntimas reflete a nossa condição espiritual que nos é própria, atraindo para o nosso convívio aqueles que afinizam com nossas inclinações e desejos, fixando aí bases com o nosso próprio aval. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos que se fazem portadores. Imaginar é criar. Toda criação passa a ter vida própria, necessitando ser alimentada. Tanto é que é muito comum a espiritualidade dizer assim, às vezes você está vivendo um problema, eles viram para você e falam assim, você precisa jejuar. Jejuar é deixar de alimentar. Ou seja, você precisa de deixar de alimentar, por exemplo, um pensamento de ciúme, de raiva, um pensamento de discórdia, porque se você continuar alimentando aquela ideia, você deixou de jejuar, você está dando vida para aquilo que você criou. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Para abreviar o tormento que flagela as consciências reencarnadas ou desencarnadas, quando nas grades expiatórias, é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia a caminho da conquista da paz. Porque o tempo já está curto, mas eu vou ler aqui só uma pergunta, que nós já estamos nas 8h30. Felipe, discípulo de Jesus, pergunta, mestre, o que é energia? Jesus responde para ele, energia é o hálito da vida, hálito do Criador, que torna as condições que a bondade divina, que toma as condições que a bondade divina impõe e expande ao infinito. Na prática humana, é disposição de viver, auxiliar, servir, ouvir, falar, dividir, distribuir, semear, estudar, observar. O sofrimento surgiu pelo desrespeito às leis. Sem a energia de pesquisa e de estudo, o homem de ciências não criaria para a humanidade os meios para o alívio de suas dores. Sem a energia da mediunidade,
hoje nós não estaríamos aqui juntos para falarmos de Deus, da vida e do Cristo Energia Consoladora. Bom, isso é o que eu tinha para dizer né, sobre energia e pensamento. Se ainda for possível, alguém quiser perguntar alguma coisa e eu estiver apto a responder, eu estou à disposição. Bom, se alguém quiser colocar alguma coisa, de antemão já agradeço a disponibilidade do Vicente, da espiritualidade que certamente o intuiu e contribuiu, somos muito gratos. E eu queria fazer uma pergunta, Vicente. Pensando aqui que todos nós temos essa vontade de empregar essa energia nossa, essa potência nossa de agir na tarefa de auxílio ao próximo, seja no lar da vovó, seja no Pacua, seja na equipe Amor, né? E aí eu queria que você comentasse sobre essa energia nessas tarefas, né? Como deve ser a nossa postura, como que a gente se prepara para isso. Tá bom. Fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora do trabalho, não existe crédito. Jesus ele não podia falar dessa maneira, que fora do trabalho não há salvação. Ou seja, não há... O que é salvação? Porque salvar é podermos sair dos vícios em que nos encontramos, e quando eu falo de vícios, nós estamos falando aqui de vício no sentido geral. Tem muita gente que tem vícios e acha que é virtude. Mas o vício, para ele, é uma virtude. Entendeu? Então, um dia, ele vai chegar à conclusão de que realmente aquele vício dele é um mal. E aí ele vai buscar resposta para a informação. Ontem eu achei muito interessante que o Mauro foi me entregar alguns materiais, e nessa conversa que nós tivemos lá, ele contou alguns casos, né? Então, ele acabou falando, inclusive, sobre esse assunto, né? Das experiências que ele teve nas ruas, distribuindo a Bíblia para os companheiros que moram nas ruas, para as prostitutas, e que depois, um dia, ele chegou à conclusão de que realmente aquilo tinha muito valor, mas que aquele ato dele estava colocando a vida dele em risco, porque ele descobriu que nas ruas tem gente que manda. Olha que interessante. Nós temos uma experiência na nossa casa, onde foi feita uma visita. A gente tinha uma visita que era feita a um asilo, e uma companheira nossa, ela teve a infelicidade de chegar lá no asilo, e uma irmã interna virou para ela e falou: minha querida, eu estou com tanta vontade de comer abacaxi. Será que tem jeito de você me dar um abacaxi? Ela saiu, foi lá na rua com a melhor das intenções, com o desejo de ver aquela vovozinha com muita alegria, comprou um abacaxi madurinho, cortou ele em pedaços, levou e deu para a vovó. A vovó comeu o abacaxi todo. Quando chegou no mês seguinte, fomos fazer a visita e chegamos e vimos que a vovó não estava lá. Aí perguntamos para a enfermeira que trabalha lá no asilo, falou assim: cadê a vovó fulana? Ela falou assim: veio um maluco aqui, encheu ela de abacaxi, ela era diabética e morreu. Então, olha que interessante, nós precisamos, até a caridade para se fazer tem que ter bom senso. Então, para se realizar um trabalho, essa energia que nós geramos, a gente falou muito do pensamento, que vai se unir aos seus iguais para que o trabalho tome uma proporção. Vamos pensar aqui, por exemplo, um ano vai fazer um ano de pandemia. Em um ano de pandemia, o Grupo Maria Francisca Rocha,
não deixou de exercer o trabalho que ele faz ao longo de 40 e tantos anos na colônia Santa Isabel. Mas este trabalho só pôde realizar porque os nossos pensamentos estão ligados ao amor, à caridade. E, com isso, aquelas pessoas que conhecem o trabalho, eles vão disseminando esse bem, e esse bem vai se espalhando de tal maneira que hoje nós temos uma gama de mais de 100 pessoas doando para a colônia espiritual, pessoas que sequer nos conhecem, pessoas que sequer não são espíritas, pessoas que sequer não querem nem saber o que nós estamos fazendo com o dinheiro deles, mas eles confiam nas informações que chegam até eles e, além do mais, as energias do bem que nós estamos gerando estão envolvendo a eles. Isso aí. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, acho que nosso tempo já passou, né? Terminamos aqui com a frase típica da Ângela: Vicente, você brilhou, né? E eu queria aqui, em nome do grupo, agradecer imensamente ao Vicente. Levamos aqui nosso pensamento, a espiritualidade, colhendo toda essa energia boa gerada desse encontro, que possamos levar essa energia, esse amor para todos os nossos lares, para todos aqueles que se encontram enfermos nesse momento, que possamos ser essa usina, como o Vicente citou, mas sempre de uma forma positiva, levando amor para todos os lares. Que possamos ser esse instrumento de Jesus a todo momento, seja na tarefa espírita, ou seja no nosso dia a dia. Eu que agradeço, Tatiana. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e quero deixar claro também aqui para todos que eu, Vicente, não sou polêmico. Mas como médium, e que eu acho que isso todos os médiuns comprometidos devem refletir, nós somos carteiros do mundo espiritual. E como carteiros, nós temos a obrigação de entregar essas cartas, de trazer as informações. Agora, o que cada um vai fazer com essas informações é responsabilidade de cada um. Mas a função do médium não é aguardar aplausos, não é achar ruim porque alguém duvidou das cartas que ele trouxe, ou seja, das informações. Então, eu não sou polêmico, mas primeiro, eu não trabalho sozinho, eu não estou aqui sozinho, tá bom? Graças a Deus que eu não falo só por mim. A gente tem que entender isso o seguinte: nós nos propusemos ser intermediários. Então, com certeza, Deus, através dos seus trabalhadores, está aqui neste momento usando da nossa capacidade para poder auxiliar. Sim, muito obrigada. Agradecemos a toda a espiritualidade que apoiou esse encontro e tem apoiado esse workshop que está vindo com muita fluidez. Então, a gente vê que está acontecendo de uma forma muito boa, né? E que outros venham. Obrigada, Vicente. Obrigada, pessoal, pela oportunidade, pelo estudo de hoje, pela presença. Até a próxima. Domingo que vem tem mais. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Vicente. Obrigada. Boa noite. Tudo muito bom. Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite, Manzona. Boa noite, muito obrigada, Vicente. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus. Até semana. Boa noite. Tchau, Fernando. Tchau. Janine, boa noite. Boa noite. Não, é isso. Isso aí. Tá ligado.